Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Isto mesmo, trazendo ao seu coração a palavra de Deus, estudos bíblicos e queremos estudar sobre o final dos tempos, sobre a consumação dos séculos, mas para chegarmos até a segunda vinda de Jesus, precisamos passar por sua primeira vinda e ver como tudo foi profetizado. Assim como tudo está profetizado para a segunda vinda, também tudo foi profetizado para a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda do Salvador, a primeira vinda do Senhor Jesus, Yeshua, o Cristo de Deus. E vamos ver no programa de hoje qual foi a primeira promessa do Salvador. Quando é que Deus prometeu enviar aos homens um Salvador? Alguém que o redimisse, que restaurasse o homem ao que ele era quando Deus o criou. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós temos sempre a primeira menção, o primeiro momento em que Deus trouxe algo tão especial para a humanidade. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem inocente, Deus fez o homem puro, Deus fez o homem de uma maneira tão linda, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas a palavra de Deus nos mostra que o homem falhou, que o homem pecou, que o homem perdeu aquela beleza que ele tinha. O pecado entrou no seu coração e essa natureza pecaminosa veio então para as gerações seguintes. Nós encontramos que o homem foi feito à imagem de Deus e depois do pecado, os filhos de Adão e Eva vinham conforme a imagem deles, de seus pais, ou seja, tendo essa mácula, tendo essa natureza, essa inclinação para o pecado. Mas quando o homem pecou, Deus trouxe uma palavra, uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, nós lemos: "Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Esta palavra Deus deu exatamente à serpente, quando o homem, dando a sua desculpa a Deus, quando Deus disse: "Quem te disse que você estava nu? Quem te mostrou isto? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal." E o homem respondeu: "Foi a mulher que me deu e eu comi." E a mulher disse: "Foi a serpente que me enganou." Então, a primeira a ser amaldiçoada foi a serpente. E o Senhor diz: "Porém, inimizade." Inimizade. Há uma inimizade constante entre o descendente, entre a mulher e a serpente e entre a descendência da mulher. Haveria de vir um descendente da mulher, nasceria da mulher, não do homem, mas da mulher. E nós vamos ver que a promessa foi: a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem conceberá e dará à luz um filho. O Senhor disse que a serpente, que simboliza o inimigo, haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher. Realmente, Jesus foi ferido. Jesus experimentou a dor, o sofrimento e a morte. A morte em nosso lugar. Jesus experimentou a morte porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca foi pecador, ele nunca se tornou pecador, mas ali na cruz ele se fez pecado em nosso lugar. Ele levou a nossa culpa, ele levou as nossas dores, ele levou a nossa condenação para que nós pudéssemos ser livres. Livres. É como se o calcanhar fosse atingido.
É como se o Senhor fosse atingido pela morte. Mas a morte não teve poder sobre ele, porque ele mesmo disse que o sinal que ele daria para aquela geração é que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois ele foi vomitado em terra, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, haveria de ficar 3 dias no ventre da terra, sepultado, e então ele ressuscitaria ao 3º dia. E isto aconteceu. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu o inimigo, Jesus venceu todos os inimigos do homem. A cada um deles, Jesus venceu. E Ele nos dá a mão e nos levanta, assim como a morte veio a todos os homens por causa do pecado de Adão e Eva. Agora, a ressurreição vem a todos os homens por causa da obediência de Jesus. Jesus nos trouxe a ressurreição e a vida. Ele mesmo disse isso. Em João 11:25, ele diz: em verdade vos digo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e Ele trouxe a ressurreição através da sua obediência e de vencer a morte, vencer o inferno, vencer os nossos inimigos. Vamos ver o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, falando a respeito de Jesus como nosso Salvador. Está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é maravilhoso. Esse texto nos mostra quem é Jesus, nos mostra a missão de Jesus, nos mostra Jesus cumprindo toda a sua missão e como Deus o exaltou, o resultado da sua missão. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é a Palavra de Deus e é o Logos de Deus. Através de Jesus todas as coisas foram criadas, porque Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas, acima do firmamento, abaixo do firmamento, ajuntem-se as águas e separem da porção seca pela palavra. E tudo aconteceu. Ele disse, haja luzeiros nos céus, o sol, a lua, as estrelas, para governar, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. E sejam para estações, para os tempos, para as festas, para marcar os tempos. Tudo Deus disse, haja. Haja animais selváticos, animais domésticos, haja peixes, haja aves que voem nos céus, peixes e animais marinhos nas águas. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre todas as coisas, domínio sobre os animais, domínio sobre a natureza. Deus capacitou o homem. Mas sabemos o que aconteceu. O homem foi tentado na sua capacidade de escolher se ele queria servir a Deus ou a sua própria vontade. E com o pecado do homem, ele perdeu aquela beleza, aquela imagem, semelhança de Deus, aquela perfeição, aquela pureza, inocência. E agora ele
recebe a palavra e uma promessa do Salvador. Jesus vem. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou o seu trono. Jesus deixou todas as prerrogativas como Deus ali nos céus. Vestiu-se de carne humana. Jesus se limitou a um óvulo, a um embrião, a um feto no ventre de Maria, a nascer como um bebê, a passar pelas necessidades de crescer, de aprender a falar, de aprender a andar, de aprender a ler, de aprender a falar. Jesus passou por todo o processo do ser humano. E ele, então, foi obediente em todo o tempo, obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus desceu ao mais baixo que o homem poderia descer. E Jesus ainda foi para resgatar o homem, ele foi até o túmulo, do túmulo até o Hades, o lugar dos mortos. E ali ele arrancou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. E ele começa a sua subida gloriosa do túmulo, a porta do túmulo aberta, aquela pedra, e o Senhor então, durante 40 dias, ele aparece aos seus discípulos, àqueles por quem ele havia morrido, ressuscitado, dado a sua vida, àqueles que eram seus discípulos. E Jesus se assenta à destra da majestade de Deus, vitorioso. A primeira promessa do Salvador está em Gênesis, e o Salvador dos homens está glorioso no Apocalipse, com todos os salvos recebendo louvor e adoração. E você, já está salvo? Tem o seu nome no livro da vida? Tem certeza da sua salvação? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti, reconheço que preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso da Tua paz, preciso do Teu perdão, preciso da Tua salvação. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos. Faz de mim uma bênção por onde eu for. Sou Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Segure firme nas mãos do Senhor. Leia sempre a Bíblia, ore e cresça espiritualmente. E aguardo você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Não se esqueça de acessar o nosso site, gideões24h.org. Acompanhe-nos nas redes sociais e veja o que Deus está fazendo através dos Gideões, através da sua oração. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.